Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais geral, um pouco mais básico, que são as leis de Ohm. Sim, leis de Ohm, mais de uma, né? Nós temos mais de uma lei de Ohm. E os componentes que giram em torno dessa lei, né? Os principais componentes que são os resistores e seus similares. Ok? Então vamos lá. A lei de Ohm, a principal lei de Ohm, ela foi, digamos, determinada por um físico alemão lá no século XIX, chamado Georg Simon Ohm. A história do Georg Ohm é bem interessante, né? Porque o pai dele era uma pessoa humilde, porém era um autodidata, e o pai dele tinha aprendido sozinho física, química e matemática, e ele insistiu em ensinar essas ciências para os seus filhos. Eram 3 filhos, né? Então ele ensinou matemática, física e química num nível bem elevado para os meninos, de modo que o Georg, ao ir à escola, ele já sabia muito mais do que era ensinado originalmente. Aquilo chamou um pouco a atenção de um determinado professor, que o incentivou a seguir com seus estudos, entrar na universidade, onde ele pôde ter uma formação completa e desenvolver os seus estudos. Ok? Então ele definiu as leis de Ohm, que obviamente foram consideradas assim muitos anos depois, né? Inclusive o nome dele foi escolhido como unidade da resistência também, anos depois da sua morte. E ela basicamente determina uma relação entre a tensão, ou seja, a diferença de potencial, e a corrente num determinado circuito. Ele determinou que essa relação teria uma constante, né? Ou seja, seria uma relação linear, e teria uma constante que seria a chamada resistência elétrica do condutor ou do circuito. Ok? Eu vou explicar isso melhor, é só para ter um ponto de partida aqui. Bom, e ele fez uma série de experiências e determinou que para determinadas tensões no mesmo meio condutor, você tinha uma determinada corrente. E se você alterasse esse meio condutor, essa corrente alteraria também, mesmo que você mantivesse a tensão. Ou seja, ela varia proporcionalmente. E essa proporção foi a resistência. Com isso, ele chegou claramente na primeira expressão, chamada primeira de lei de Ohm, que é a tensão é igual à resistência vezes a corrente. Tá? Alguns mais puristas dizem que a formulação principal da lei de Ohm não é começar por V igual a RI. A gente tem que começar com I, que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. É a mesma coisa, né? Mas os puristas dizem que essa aqui seria a fórmula principal, e não essa. Essa já seria uma modificação desta, por vários motivos, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes. Bom, a partir dessa formulação, foi possível determinar correntes ou resistências de um determinado circuito elétrico. Então, se eu tenho aqui uma bateria, por exemplo, ou uma pilha, e tenho aqui uma carga, que seria um resistor, e eu quero determinar a corrente que passa, por exemplo, eu tenho aqui 10 volts, e aqui eu tenho uma resistência de 10 ohms, eu quero saber qual a corrente que passa aqui, a corrente I. É muito simples, né? Então a corrente vai ser a tensão 10 volts dividido pela resistência 10 ohms. Vai dar 1 ampere. Eu descobri qual é a corrente. Da mesma forma, se eu não tenho resistor e sei a corrente, eu acho qual é o resistor que está ali. Bom, e o que é resistência efetivamente? Resistência seria a dificuldade da passagem dos elétrons através do meio condutor. Ok? Então o que acontece lá do ponto de vista atômico do condutor? O que acontece é que dentro daquele condutor os átomos eles não estão ajustados, o arranjo desses átomos ele não está ajustado de uma forma em que os elétrons livres possam circular livremente, teoricamente livremente, ou seja, sem nenhum tipo de resistência. Há um desarranjo naqueles átomos que gera uma dificuldade da passagem dos elétrons ali. Aquilo gera vibração nas moléculas e essa vibração gera calor.
Então a resistência é uma característica do material e ela produz calor com a passagem de energia elétrica por ali, por aquele condutor. E isso chama efeito Joule, né? Que é a geração de calor através da passagem de uma determinada corrente. E obviamente essa geração de calor também é proporcional à resistência daquele meio condutor. Ok? Então a resistência é isso. Se eu tivesse o chamado supercondutor perfeito, por exemplo, que teria uma resistência de 0 ohms, significa falta de resistência elétrica, os elétrons passariam livremente e o condutor estaria totalmente frio, né? Não geraria nenhum tipo de calor, porque a resistência é 0. Claro que isso é um número teórico, a gente sempre tem uma resistência, mesmo nos supercondutores. Ok? Ela é baixíssima, mas ela existe. E obviamente ali vai gerar calor de alguma proporção em função do efeito Joule. Ok? Bom, os elementos típicos que nós usamos no circuito, por que isso é interessante? É interessante no circuito eu controlar a passagem de corrente. Eu preciso ter esse controle. Então há elementos dispositivos, ou seja, componentes, que têm como características uma determinada resistência elétrica. O mais conhecido é o resistor, né? Você conhece bem. O resistor, ele tem aqui nos seus códigos de cores um determinado valor, esse valor em ohms. É o valor da resistência elétrica. Então, a partir dele, você vai controlar a passagem de corrente. Sabe-se que ao circular uma corrente aqui, uma determinada tensão, vai haver uma queda de tensão aqui entre esses dois terminais. Essa queda de tensão vai ser a responsável por geração de calor aqui no resistor. E isso pode ser interessante dentro de um determinado circuito que eu queira controlar as tensões e correntes que vão circular ali. Esse aqui é o mais comum. A gente tem vários modelos de resistores distintos, para quem conhece ou para quem não conhece. Os resistores simples de carvão, os resistores de filme metálico, né, que basicamente vão fazer a mesma coisa, mas o material é outro. Resistores antigos aqui de maior potência, de carvão. Os resistores de potência maior ainda, os resistores de fio, ok? Que tem uma característica pelo tipo de construção deles, eles vão suportar uma maior ou menor potência de dissipação. Esse aqui também é um resistor de alta potência, esse daqui é de 20 watts. Entre outros, né? Outros tipos de resistores aqui de potência maior. Há resistores variáveis como o potenciômetro, em que em vez de eu ter um único valor, eu tenho um valor que vai variar numa determinada faixa, dependendo do valor original dele. Esse aqui, por exemplo, é de 50 kΩ. Então eu vou variar de 0 a 50 kΩ conforme eu varie aqui o eixo dele. É um resistor variável. Esse aqui também é um resistor variável, porém multivoltas, é um resistor de precisão. Na verdade, um potenciômetro de precisão. Há desse tipo que se chama trim-pot, que são pequenos potenciômetros de ajustes simples, né, de um único ajuste, que você faz o ajuste e deixa naquela posição. Geralmente ele é um componente interno ao circuito. Há outros tipos de resistores, também de potência, com resistências bem baixas. Essa daqui, por exemplo, é 0,025 ohms. E há resistores com características distintas. Por exemplo, eu já comentei aqui em outros vídeos, os termistores, esse daqui é um NTC, existe o PTC, que variam a sua resistência conforme a temperatura externa. Ok? Eu vou mostrar aqui. Esse não é um resistor linear, ele vai variar de uma forma não linear a resistência em função da temperatura. Tem suas aplicações. O LDR, que é o resistor dependente de luz, conforme a luz incide aqui nessa região, ele vai gerar uma resistência, ele também não é linear. Okay? Os outros resistores tradicionais são sempre resistores lineares. Okay? Vamos fazer algumas medidas aqui. O equipamento também que foi criado pelo Georg Ohm foi o ohmímetro, né? Ele fez as experiências e mostrou na prática o funcionamento do primeiro ohmímetro. Então a gente bota aqui na escala de resistência. Então vamos medir, por exemplo, o LDR, que é um resistor dependente de luz. Então eu vou colocar aqui as garras no LDR.
ele está mostrando com essa iluminação 0,7 kΩ, ou seja, 749 ohms. Agora, se eu encobrir aqui, ele aumentou para 100 kΩ, 114, 115 kΩ. Abrindo, ele cai para 700 ohms, ou seja, 0,7 kΩ, uma diferença muito grande, né? De 100K para 0,7K. De novo, ó. Fechando aqui. Dependendo aqui da iluminação, ó, passou de 100K e tirando 0,8K. Isso tem várias aplicações, né? Sensores de luz e circuitos que dependam de ajuste pela luz. Já no termistor, esse aqui é um NTC, ou seja, ele varia, diminui a sua resistência se aumentar a temperatura e vice-versa. Então ele está com uma resistência de 4,32 ohms nessa temperatura ambiente. Se eu esquentar aqui com a minha mão, eu vou esquentar aqui. Repara que eu estou subindo a temperatura e o que está acontecendo com a resistência? Ele está baixando. 4,09, 4,06, olha, 3,99, ele está diminuindo a temperatura. Por isso que ele é NTC, o coeficiente negativo. Ele diminui a temperatura quando, diminui a resistência quando eu aumento a temperatura. Agora, se eu tirar a mão, a temperatura dele vai começar a diminuir, vai ficar mais frio, né? Eu estou aquecendo mais do que o ambiente. E aí o que vai acontecer é que a sua resistência vai aumentar. É sempre ao contrário. A resistência aumenta porque a temperatura diminui. Vai voltar para aquele 4, alguma coisa que era até a resistência nessa temperatura ambiente. Ok? Então esse aqui é o NTC, o PTC. Como eu disse antes, o variável ele vai variar conforme o eixo. Né? Então a gente bota aqui no eixo, que é o ponto central, e uma das pontas. Está com 37K. Então eu vou mexer aqui. Olha. E ele está variando lá. Ó, 4K. Chegar perto de zero. 13 ohms. E aumentando 12K, 18K, 32, 38. E o máximo dele aqui 43K. Ele é 50K, mas foi a 43. A tolerância dele é um pouco grande, ok? Os outros resistores a gente mede normalmente. A tolerância é um fator importante, né? Porque é quanto o valor nominal dele pode variar. Esse resistor de fio aqui, por exemplo, ele é de 18 ohms com 5% de tolerância, ou seja, ele pode ter mais 5% ou menos 5% no valor que o fabricante disse que ele teria. Ele é 18 ohms, está com 18,56 ohms, bem razoável, né? Considerando que se é 5% de 18, dá 1,8, 0,9, né? Isso, 0,9 ohms, que é o que pode variar, que seria os 5%. 5%, 0,9, ele poderia ir até 18,9 ou até 17,1, ou mais ou menos 5%. Ele está com 18,56 e está dentro da faixa de tolerância que o fabricante indicou aqui. A gente vê isso aqui claramente no número aqui direto no corpo do resistor. Deixa eu ver se eu consigo focar ele aqui. Fiz o foco. Agora foi. Ok? Já nos resistores que não tem os seus valores escritos, a gente utiliza o código de cores. O código de cores também tem um anel, que é o último anel, que determina qual é a tolerância dele. No caso desse resistor aqui, esse último anel aqui determina a tolerância. Eu vou botar aí a imagem do código de cores para quem quiser se aprofundar melhor de como fazer a leitura do resistor, ok? Outra coisa importante com relação a resistores é a associação deles. Você pode associá-los em série ou em paralelo. Antes, eu vou mostrar aqui o símbolo do resistor. O símbolo usado, por exemplo, na América do Norte é esse aqui, esse zigue-zague. E na comunidade europeia e no sistema internacional, em tese aqui no Brasil também, que a gente segue o sistema internacional, é esse retângulo, ok? Todos os dois são válidos, a gente enxerga os dois tipos nos diagramas. Então, por exemplo, se eu tenho uma associação em série, que seria colocar um resistor
e outro aqui em série, R1 e R2, qual seria a resistência equivalente aqui na extremidade? Essa é a forma mais simples de fazer a associação, que é em série, dos resistores. O resistor resultante seria a soma dos resistores, R1 mais R2. Então, se eu tenho esse aqui de 10 ohms e esse aqui de 20 ohms, eu vou ter um resistor resultante de 30 ohms, ok? Essa é a associação em série. Já a associação em paralelo é um pouquinho mais complexo, né? Você tem um resistor aqui, um segundo resistor aqui, e você tem os dois em paralelo, quer saber qual é o resultante. A fórmula é o inverso do valor do resistor resultante, ou seja, 1 sobre R, vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? Então você tem que fazer o inverso do valor para poder calcular. Se tiverem 10 resistores aqui, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, etc. Faz a soma desses inversos todos e faz a inversão do valor final, você vai ter o resultante. O mesmo aqui em série, se eu tiver R1 mais R2 mais R3, N resistores aqui, é só somar os valores, você vai ter a soma dos valores em série. Isso vale para qualquer tipo de resistor, qualquer tipo de componente que tenha resistência e tenha uma variação linear. Ok, pessoal? Bom, tudo que eu falei aqui está girando em torno da primeira lei de Ohm. Nós vamos falar agora de uma menos conhecida, que é a segunda lei de Ohm, ok? Bom, pessoal, uma menos conhecida é a chamada segunda lei de Ohm, também determinada pelo Ohm, né, pelo Georg Ohm. Nessa segunda lei é um fato interessante. Ele determinou o valor da resistência do meio condutor através das suas propriedades físicas, ou seja, das suas medidas e da característica dos seus materiais. Então a segunda lei de Ohm é basicamente determinada pela seguinte fórmula: a resistência do meio a ser calculado, medido, meio físico, é igual a uma constante de resistividade, que é dado por essa letra grega ρ, que multiplica o comprimento do meio físico sobre a seção reta dele. Bom, o que é isso, né? Vamos lá, vamos simplificar essa fórmula aqui. O meio condutor, vamos supor que o meu meio condutor seja um fio. E eu quero determinar a resistência elétrica desse fio. Esse fio tem algumas características físicas. Por exemplo, o comprimento dele é o tamanho do fio, que é o conhecido como L. Esse L vem do inglês length, né? Length é comprimento em inglês. Então por isso que é L, não é C na fórmula. É dado em metros, ok? Nós vamos usar o sistema internacional em metros. A área é a seção transversal reta do condutor. Hoje em dia, quando você compra um condutor, você não usa mais aquela tabela famosa AWG que a gente usava, né? Fio 8, fio 10, fio 12, etc. Muita gente ainda usa, né? Eu mesmo ainda gosto de usar os números, mas é por hábito. Só que no lugar dele, né, os eletricistas já usam aí há bastante tempo, a gente usa o tamanho da seção reta. Essa seção reta aqui desse círculo, né? E na verdade aqui ela é dada por milímetros quadrados, ok? A gente usa em milímetros quadrados aqui e aí vai dar um determinado valor. Por exemplo, você tem fio de 2,5 milímetros quadrados, de 4 milímetros quadrados e por aí vai. Que é assim que a gente compra fio agora. Então é a área dessa seção reta aqui, que no caso dos fios tradicionais é uma seção reta circular, né? Alguém lembra aí da fórmula da área do círculo? A área do círculo igual a πr ao quadrado. Alguém lembra aí da física lá do ensino médio? Então, se você tiver o raio aqui da seção reta, que é a metade do diâmetro aqui do condutor, eleva ao quadrado e multiplica por π, você vai ter a área em milímetros quadrados, se você fizer aqui o raio em milímetro, ok? Então essa área vai entrar na fórmula aqui, no lugar do A. E o ρ é determinado pelo tipo do material, é a resistividade do material. Para isso você tem uma tabela. Então
Depende do material. Se você está usando cobre, você tem uma resistividade de 1,7 vezes 10 à oitava ohm por metro, vezes metro, que é a unidade da resistividade. Ok? 1,7. Se você tem, por exemplo, prata, Ag, né? Prata, ele é 1,6. Tudo vezes 10 a menos 8, tá? A menos 8. Se você tem desculpe, essa daqui não é prata não, é ouro. Ouro 1,6, AU. Prata, que é Ag, é 2,4. Tungstênio é 5,5 e alumínio 2,9 são os mais usados, tá? Tudo vezes 10 a menos 8 aqui, e unidade é ohm vezes metro. Então a gente vai pegar, por exemplo, um fio de cobre e vai usar esse valor aqui, 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm por metro. O resto tem que ser em metro, tá? A área aqui vai ter que ser em metro também. Não pode usar milímetro quadrado, tem que ser metro quadrado. E L aqui também em metros, para ficar todo o valor correto aqui dentro, todas as unidades corretas, e chegar aqui ao valor correto em ohms, o valor aqui da resistência. Portanto, a resistência, do ponto de vista de proporcionalidade, é o seguinte: ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio. O que significa isso? Quanto maior o fio, maior a resistência. Então, se eu tenho um fio com 5 metros, ele tem uma resistência X. Se esse fio for dobrado 10 metros, ele vai ter uma resistência 2x. Você não precisa nem saber qual é o resto aqui, ele é diretamente proporcional. Se ele tiver mais ainda, se tiver o triplo, vai ter 3 vezes a resistência, ok? E ele é inversamente proporcional à área. Significa que quanto maior a área, menor a resistência. E faz sentido, né? Você vai ter uma área maior de circulação, então você vai diminuir a resistência. Então, um fio mais fino vai ter uma resistência maior. Um fio mais grosso vai ter uma resistência menor. Repara que eu estou dividindo aqui esse valor aqui. Então, quanto maior A, eu vou ter um resultado menor para R. Então, trocando em miúdos, quanto maior a seção reta do fio, ou seja, quanto maior a bitola dele, menor vai ser a sua resistência. Tá? E é diretamente proporcional à resistividade, ao Rho. Ou seja, quanto menor essa sua resistividade aqui, menor a resistência. Então aqui na tabelinha, a gente vê aqui que o ouro, por exemplo, ele tem uma das menores resistividades, então ele vai gerar um fio de menor resistência. Mas o cobre também tem uma resistência bem baixa, por isso que a gente usa cobre na maior parte dos nossos fios, né? Não dá para usar ouro, até porque a diferença aqui não é muito grande, não. Mas com cobre eu vou ter um resultado muito melhor do que se fosse com prata ou com algum outro elemento, alumínio que seja, né? Eles são condutores também, mas o cobre tem uma resistividade bem apropriada aqui, né? Isso faz com que o que? Ele tendo uma resistência menor, o efeito Joule vai ser menor, portanto eu vou poder passar uma quantidade maior de corrente com menor aquecimento do fio, ok? Então essa é a segunda lei de Ohm, é usada mais de um ponto de vista mais teórico. Obviamente a outra é muito mais usada na prática, porque ela te possibilita fazer cálculos em circuitos. E essa aqui está mais ligada ao cálculo da resistência do elemento, do material, ok? Bom, apenas concluindo, por falar em cálculo de circuitos, a partir da primeira lei de Ohm, nós temos algumas fórmulas com sequência. Vou apagar aqui o quadro e a gente já vê essas fórmulas com sequência. Bom, lembra lá da primeira lei, né? V igual a RI. Bom, a gente sabe que num componente que passa uma determinada corrente, ele tem uma resistência, determinada resistência, que vai gerar uma determinada dissipação de calor, e isso vai gerar um consumo de potência, né? E a potência a gente sabe que é em watts. Foi determinada que a potência é igual a tensão vezes a corrente que circula ali. A potência é dada em watts. E aí, associando as duas fórmulas, a gente tem algumas fórmulas que podem envolver a resistência dentro da potência. Então a potência também pode ser escrita como corrente ao quadrado vezes a resistência, ou a potência pode ser escrita como tensão ao quadrado sobre a resistência. Essas são as fórmulas
que saem das fórmulas básicas de tensão e potência, ok? Envolvendo resistência e tensão ou envolvendo resistência e corrente para você poder calcular a potência. A potência é muito importante, pessoal. Então, eu vou fazer uma experiência rápida aqui com um resistor aqui de baixo valor. Nós vamos aumentar a tensão nele e acompanhar aqui a capacidade de dissipação dele. Esse é um resistor bem pequeno, de 1/4 de watt. 1/4 de watt é 0,25 watts, né? Então vamos montar aqui rapidamente um circuito e ver aqui o aquecimento desse resistor. Bom, pessoal, aqui nós temos um resistor, um resistor de baixa resistência, né? Vamos ver aqui qual a resistência dele. É de 56 ohms. 56 ohms, 1/4 de watt, 5%. Eu vou aumentar a tensão em cima dele e a gente vai ver o efeito que acontece, né? Até quanto ele suporta. Considerando que eu estou aumentando a tensão, isso significa que eu estou aumentando a corrente também nele, né? Deixa eu botar. Ele está frio aqui, levemente morno, né? Com 3,5 volts. Eu estou com ainda 100 mA em cima dele. Então, 6 volts. 150 mA. Ele já está fumaçando. 12 volts, 14 volts. E ele pega fogo e rompe com uma tensão de 30 volts em cima dele. Então, ou seja, se eu tivesse um resistor de maior potência aqui, ele certamente suportaria essa corrente mais elevada. Não é o caso porque eu usei um resistor de 0,25 watts. Daí é importante, ao determinar o valor do resistor, levar em conta não somente o seu valor ôhmico, a sua resistência, mas também a sua potência. Para isso eu preciso saber quantos amperes vão circular por ele, porque sabendo isso eu consigo determinar a potência que eu devo determinar, se um de 0,25 watts é suficiente ou se eu preciso botar meio watt ou 1 watt ou até um resistor de fio de 10 watts ou de 5 watts, seja o que for, conforme a sua necessidade do circuito. Ok, pessoal? O que acontece é isso. Um resistor pode queimar dessa forma também dentro de um circuito e até pegar fogo se eu tenho um curto-circuito, se eu tenho um aumento súbito de tensão por algum defeito dentro do equipamento, o resistor pode aparecer torrado assim. Se ele aparece torrado assim, o problema pode ter sido originalmente nele ou não, pode ter sido em etapas anteriores. Por isso vale a pena a pesquisa antes de puramente substituir o resistor que tem uma aparência assim, de queimado completamente. Ok, pessoal? Bom, é isso que eu queria colocar. Foi uma aula um pouquinho mais básica, né? Um assunto um pouco mais básico, mas acho importante. O pessoal tem pedido aí para voltar um pouco com esse tipo de tema. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, clique no like. Não deixe de se inscrever no canal e marcar lá o sininho de notificações para receber os avisos de vídeos novos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.